Olá, bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre metabolismo basal, que é um argumento que pode interessar muitas pessoas. O gasto energético de uma pessoa depende 55% do metabolismo basal, que é o gasto das calorias que são consumidas para se manter vivo em 24 horas parado. O metabolismo basal depende quase exclusivamente da massa muscular da pessoa. Então, lembre-se disso. Quanto menos músculos, mais o metabolismo basal é mais lento. Portanto, nessas condições, para diminuir o peso, precisa diminuir ainda mais a quantidade de calorias, porque seu motor consome menos. Dentro do método, preparei um material explicativo e ilustrativo que te ensina a fazer o cálculo sozinho em total autonomia. Além do metabolismo basal, o gasto de energia depende cerca de 20 e 30% da atividade física que você faz e por um 10, 15% do que é chamado o efeito termogênico dos alimentos, ou seja, a quantidade de calorias que você queima para metabolizar os alimentos que você consome. E aqui é uma grande diferença, porque, por exemplo, as proteínas têm um efeito termogênico muito maior do que os outros alimentos. Para metabolizar 100 calorias de proteínas, já queimam 25. Quais são os erros que impedem uma redução de peso verdadeira e correta? O primeiro erro é confundir a diminuição de peso com a eliminação de gordura e esquecer o papel do músculo. As dietas clássicas de baixa caloria podem levar a uma diminuição do peso, mas com uma análise da composição corporal, você descobriria que eliminou pela maioria músculo e água, e uma quantidade mínima de gordura. Esta é uma abordagem que não traz nada de bom. Talvez a pessoa suba na balança e diz: "Ah, que bom, eu eliminei 5 quilos, 10 quilos", mas na verdade piorou a situação dele. Porque se eliminou músculo, não teve nada de bom. O índice de massa corporal, que é uma medida muito atualizada que coloca o peso em relação à altura, é insuficiente para entender isso, pois não distingue entre gordura e músculo. A mesma coisa com a balança. Não dá para saber se o peso a menos é músculo, água ou gordura. Essa é uma outra tabela dentro do método encontra todas as informações para as medidas e os cálculos. Existem alguns instrumentos mais sofisticados como a bioimpedância, que analisa a composição corporal, indicando a quantidade de músculo, osso e gordura, ou a plicometria, para avaliar a camada adiposa subjacente e, portanto, o estado de nutrição de um indivíduo. Essas ferramentas permitem que você analise do que o seu corpo é feito, portanto, podem ajudá-lo ou ajudá-la a entender se você está diminuindo a gordura ou o músculo. Uma maneira fácil de fazer isso é medir a circunferência abdominal. Por exemplo, se você está diminuindo em quilos, mas a sua barriga não diminui, há um problema. Outro erro muito comum nos programas de redução de peso é fazer muita atividade física do tipo aeróbico a longo prazo e média baixa intensidade. Isso implica na realidade um catabolismo muscular. Então, esse tipo de atividade física reduz a massa muscular, portanto, afetam negativamente o metabolismo basal. Nesse caso, os exercícios queimam um pouco de calorias, mas já que estão perdendo músculo, isso baixa o metabolismo basal. E isso é péssimo para diminuir o excesso de gordura. O problema pode ser resolvido inserindo atividades musculares, que é uma atividade física que permite aumentar a massa muscular, melhorando o metabolismo basal, por exemplo. Um outro ponto muito importante é um fornecimento insuficiente de proteínas. Geralmente, as dietas de baixa calorias dá mais espaço para o carboidrato em vez das proteínas. Isso penaliza dois aspectos. Vamos ver. O primeiro é que se torna mais difícil manter a massa muscular, que é essencial para manter o metabolismo basal adequado. O segundo ponto é que está penalizando o efeito termogênico do alimento, porque, como eu já disse,
Quando você toma 100 calorias de proteína, já queima 25 para ser metabolizado. Com carboidratos, isso não acontece. Por exemplo, outro erro muito importante é não alterar o programa alimentar e manter as mesmas quantidades de calorias e as mesmas taxas de macronutrientes por longo tempo. O corpo é uma máquina que se adapta continuamente e vai procurar encontrar um novo equilíbrio. Então, depois de um tempo que você mantém as mesmas proporções de proteínas, de gordura e carboidratos, o corpo se adapta e não haverá a mudança que você está procurando. Então, uma estratégia que envolve variações na relação entre proteínas, gorduras e carboidratos é muito importante para criar um tipo de estímulo para o metabolismo, que continua se adaptando, sendo levado a queimar os depósitos de gordura, que é o que queremos, pois são esses depósitos de gordura que contribuem ao agravamento do risco de adoecer de muitas das doenças típicas de hoje, provocadas por excesso de gordura, além da obesidade, o diabetes, doenças cardiocirculatórias e muitas outras. É muito importante enfrentar um programa de redução de gordura e, ao mesmo tempo, um fortalecimento dos músculos. Bom, no interno do método encontra todas as ferramentas que precisa para fazer isso, né? E se você também acredita que a saúde e bem-estar é um assunto útil e importante para todas as pessoas, deixe seu like e se inscreva no canal, pois maior é o número de inscritos e mais os vídeos são recomendados para mais pessoas. Dessa forma, ajudará muitas mais pessoas a se beneficiar das dicas e informações sobre a saúde e bem-estar conteúdas nesse canal. E se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário, assim poderemos esclarecer para você. Estaremos à disposição para tirar suas dúvidas em um canal dedicado exclusivamente para você que usa o método magro permanente com o poder do corpo e da mente. Vai ter suportes de dúvidas e das técnicas e testes pelo grupo de WhatsApp, pela nossa página de Facebook e pelo nosso canal YouTube. Muito obrigado pela atenção.